irmãos? Não conta ainda não o tempo, espera aí. Então, estou muito feliz de estar aqui, de poder falar desse tema que eu gosto bastante, né? Como ele falou, eu sou da Mocidade para Cristo, já estou há mais de 15 anos aí na MPC, sempre morei aqui em Brasília, então fui líder no contexto de Brasília, vários projetos. E nosso foco é jovem e adolescente, né? Só para vocês entenderem como eu parei na internet, mas eu sempre amei esse mundo da internet, né? E dentro da MPC eu percebi que a gente precisava estar onde os jovens e adolescentes estão. E eu olhava e falava, nossa, um dos lemas da MPC é o compasso dos tempos, mas ancorado na rocha. E eu dizia para o chefe, assim, né, da MPC, falei, nossa, a gente não está ao compasso dos tempos porque a gente não está na internet ainda, a gente precisa estar lá, né? Então, a gente começou a desenvolver um ministério com a internet, um canal, chamava Canal Tudo Muda, para alcançar os jovens que a gente já alcançava nas escolas, né? Tentar manter uma continuidade. Daí também a gente fez um ministério, chama hoje Crossplay, né? Que é um ministério de games, onde a gente joga com os meninos, a gente entra nesse mundo dos jogos online, ou seja, tudo conectado aí na internet, né? E disso também comecei a estudar bastante sobre essa questão da internet como um campo missionário, da gente entender isso, né? E aí acabei parando nessa questão dos influencers do reino, que é uma ideia de que todo cristão, né, é um missionário. E a gente está na internet, a internet é um campo missionário. Então, vou colocar... Já está aí? Posso botar? Beleza. Então, para a gente começar hoje, eu queria dar 30 segundos para vocês me responderem qual é a semelhança entre o fogo e o mundo digital. Pensa rápido, pensa rápido. Se espalha rápido, agressivo. O que mais? Não tem controle? Explosivo? Mais alguma coisa? Precisa de um bombeiro, né? Mais alguma ideia? O fogo foi uma grande descoberta para a humanidade, gente. O mundo é quase antes e depois disso, né? Porque o fogo foi uma grande descoberta. E vocês acham que esse mundo digital também, a gente consegue viver sem ele hoje? Uma grande descoberta, né, também. Então, o fogo tem propriedades muito boas, que mudou a história da humanidade, mas se ele for usado de maneira imprópria ou ele também se descontrola muito fácil, ou seja, a humanidade precisou aprender a lidar com o fogo, né? A ver como é que a gente faz isso com segurança. E essa primeira parte aqui, que é a minha função, eu queria trazer um pouco, eu sei que nem todo mundo sabe, mas alguns dados muito importantes sobre a internet, entendendo o nosso pressuposto que a internet é um campo missionário. Então, eu quero apresentar esse campo missionário para vocês e como cada um de nós somos missionários nesse campo. Alvin Toffler diz essa frase que eu acho muito interessante, que ele diz que o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever, mas aquele que não consegue aprender, desaprender e reaprender, né? Quantas vezes você tem que atualizar aplicativos ou o celular atualiza ali o sistema operacional, você precisa meio que reaprender tudo de novo, você tem que voltar. Então, pessoas que têm a visão assim, eu aprendi desse jeito, eu só sei fazer assim, já entenderam que precisam reaprender e desaprender muitas vezes, né? Então, esse analfabeto aí do século XXI é essa pessoa que está rígida, né, nas suas decisões sobre o aprendizado. E esse é um dado muito interessante, que é um dado sobre o tempo que as pessoas usam a internet. Hoje, o Brasil é o segundo país no mundo que as pessoas mais passam tempo na internet. E, se eu não me engano, são 9 horas e 13 minutos. Aquele branquinho ali é a média mundial. A gente só perde hoje para a África do Sul. Então, as pessoas passam muito tempo conectadas na internet no Brasil. Então, se nosso campo missionário é a internet, se nosso público-alvo são os brasileiros, a gente já sabe que eles estão passando muito tempo na internet. E aqui, de 212 milhões de habitantes no Brasil, a gente tem 217 milhões de celulares, ou seja, a gente tem mais celular do que gente no Brasil. E desses, 144 milhões são usuários de redes sociais. Então, entendemos que as redes sociais é um grande campo missionário. O brasileiro ama redes sociais, né? Então, ele vai lançando novas redes, todo mundo quer experimentar, a maioria ali está em 3 ou 4 redes sociais ao mesmo tempo, não consegue atualizar tudo, mas consegue ali ir acompanhando algumas coisas.
E aí eu pergunto, como é que a gente toma uma decisão? Como que o ser humano toma uma decisão, né? Muitas vezes a gente pensa que toma decisões racionais, né? A gente toma pelas nossas emoções, mas a tendência do ser humano é tomar decisões mais baseadas nas emoções e decisões mais a curto prazo do que a longo prazo. E apesar do nosso cérebro ser gigante na questão de processamento, a gente também não consegue processar tantas coisas assim como a gente pensava. A gente precisa fazer uma coisa de cada vez, e a gente tem percebido isso, né? O acúmulo de informações, o acúmulo de decisões que a gente precisa tomar. Então, eu trouxe para vocês aqui 8 habilidades que eu vou tentar falar super rápido, então, para trazer para vocês sobre como a gente pode ser uma pessoa mais consciente nesse mundo digital. O que a gente pode fazer, e aí depois a gente vai conversar mais especificamente no ramo, na nossa vertente cristã, né? Então, a primeira coisa importante é a gente saber qual é a nossa identidade digital. Isso é uma habilidade que a gente precisa ter, de construir e gerenciar a nossa identidade digital. Então, nós precisamos ser a mesma pessoa que nós somos aqui no mundo real, também no mundo virtual, né? Não dá para você criar uma ideia de você naquela rede social. Então, a gente precisa ser verdadeiro e conseguir transparecer a nossa identidade. Nós, como discípulos de Cristo, né? Às vezes eu tenho birra, né, com as pessoas. Eu não quero me expor, não quero fazer nada. Eu falo, mas se você é um discípulo de Jesus, se você leva a luz de Jesus, quando você decide não estar em um lugar, não estar em um campo missionário, você é menos uma pessoa para influenciar as outras pessoas, né? Então, a gente estabelecer a nossa identidade digital e conseguir gerenciar isso de forma equilibrada, né, sobre o que a gente posta, quem a gente é. Então, quando as pessoas entram no seu perfil, você reflete Jesus através do seu perfil, né? Uma pessoa olha e fala assim, cara, essa pessoa é diferente. Olha o tipo de coisa que ela fala, olha o tipo de coisa que ela posta. Então, tudo isso também reflete quem nós somos. Uma coisa muito importante que a gente precisa desenvolver é essa habilidade hoje em dia, que é cada dia mais difícil, gerenciar o seu tempo nos equipamentos digitais, porque tem a ver com o nosso foco, nossa atenção. Então, essa é uma habilidade que muitas vezes a gente fala, não, eu estou no controle de tudo, mas a gente já percebeu como o nosso cérebro funciona, a gente não está no controle, né? O brasileiro passa 9 horas nas redes sociais. Então, a gente não está no controle. A gente precisa entender que esse negocinho aqui foi feito para a gente passar muito tempo. Então, se a gente não ter uma consciência de, olha, eu vou diminuir o meu tempo disso, eu vou precisar passar menos tempo aqui, eu sei que é importante, mas eu vou diminuir aqui, vou fazer esses cortes, né? Porque a gente se acha, às vezes, muito bom. Não, eu paro na hora que eu quiser. Mas a gente entende que isso não é verdade. Então, gerenciar esse tempo online é muito importante. Vou trazer uma curiosidade para vocês, né? Dos aplicativos que a gente tem, que as pessoas passam mais tempo nas redes sociais, tem um aplicativo que as pessoas passam mais tempo, que é o TikTok ali, ó. Essa é a média mensal. Então, não sei se você usa, se você tem, mas geralmente são os mais jovens que usam TikTok. E ele, assim, a média é 4 ou 5 horas a mais. Tanto que o TikTok está sendo proibido em alguns países, porque o algoritmo dele ele é muito agressivo, no sentido de você entrou num videozinho ali, você passou mais de 10 segundos, ele já vai te mandar 45 vídeos iguais àquele. Então, a pessoa fica se alimentando daquilo, né? Então, estou triste hoje, vi um vídeo aqui meio depressivo. Aí ele percebeu que você viu, ele vai mandar um monte de vídeo depressivo, assim, nesse sentido. Então, como é que você acha que você vai se sentir depois de meia hora no TikTok? Alegre, feliz? Não, você vai ficar cada vez mais. Então, o TikTok é um dos aplicativos que essa engenharia social dele assim, te força a passar muito tempo. Eu já dei essa palestra para alguns adolescentes e só de curiosidade, eu falei assim, vamos abrir aí, quanto tempo você passa nas redes sociais? E pasmem, assim, tinha menina assim, que passava 13 horas só no TikTok. E aí ela mesma se assustou. Ela, meu Deus, mas eu uso para lavar louça, eu uso para... Falei, cara, não é possível, 13 horas só no TikTok. Então, é uma constatação da nossa sociedade atual. Então, a gente precisa entender sobre isso. E você sabe o que são nudges? Não é nudes, viu?
Então, nudges são ferramentas criadas para dar um empurrãozinho para você. Por exemplo, quando a gente está nas redes sociais, ali tem um coraçãozinho, né? O que é para a gente fazer naquele coraçãozinho? Para curtir, né? Ou dar um joinha, para você dar um like. São ferramentas criadas para incentivar você a tomar decisões. Às vezes, boas decisões. E os nudges também estão na nossa vida, no dia a dia, em várias coisas. Sinalizações, né? De, de fila preferencial. Isso tudo são nudges que te ajudam a tomar decisões. E aí, a gente tem alguns nudges na internet também que são criados de boa maneira, mas outros também são criados para influenciar você, para levar você para tomar decisões que não são decisões conscientes. Por exemplo, alguém já assistiu uma série e falou assim, eu vou assistir só esse episódio. E a série termina num lugar assim, é um episódio bem legal, né? Se você não fizer nada naquele momento, não clicar no próximo episódio, essa barrinha aí vai até o final e ele vai escolher por você. Então, começa o outro episódio, você nem decidiu e acaba começando um outro episódio, certo? Então, os nudges acabam decidindo as coisas por você e a gente precisa entender toda essa engenharia que está acontecendo, porque tudo está sendo feito para você passar mais tempo nas redes sociais, mais tempo na tela. A gente tem a habilidade de identificar o cyberbullying, que é muito importante, né? Então, desde os pequenininhos até todas as idades, são insultos, ameaças, publicações de fotos, vídeos humilhantes, exclusão intencional de pessoas de grupos, de conversas, propagação de boatos, informações falsas, criação de perfis falsos para comentar. Tudo isso, a internet está exposta a todos esses perigos que a gente precisa ser consciente disso também. Por isso é importante a gente investir na segurança digital, né? Você precisa aprender a proteger os seus dados, a criar senhas fortes, né? A verificar os links antes de você entrar. A privacidade digital é muito importante, a gente precisa desenvolver essa habilidade de lidar com as informações que a gente compartilha também, né? Então, eu sou defensora, olha, eu quero compartilhar a minha vida, a minha história, mas você também precisa ser atento aos detalhes daquilo que você compartilha, né? Então, não vou compartilhar aqui a escola que meu filho estuda, não vou compartilhar o meu endereço aqui, não vou compartilhar, porque existem todos os tipos de pessoas, né, que estão olhando para você. Então, podem existir pessoas maliciosas que estão procurando, buscando dados, né, sobre você ou sobre os seus filhos. Então, a gente precisa ser muito atento nessa questão da privacidade digital, né, a exposição dos nossos filhos, a nossa própria exposição, até onde, né, entender esse equilíbrio, até onde a gente pode compartilhar a nossa vida e a nossa história, mas sem entrar na nossa privacidade. Então, são em proteger informações, as privacidades das pessoas e de outras pessoas também, né? E conhecer os direitos de privacidade na internet. Outra coisa super importante aqui são o pensamento crítico. A gente precisa, na internet, identificar o que é falso ou verdadeiro, o que é bom, o que é prejudicial. O pensamento crítico é muito importante para você como usuário da internet, né? Então, a internet, às vezes, parece um campo missionário, assim, sem lei, né? Você fala, mas isso aqui eu já não consigo mais. Por isso, a gente precisa desenvolver esse pensamento crítico. Olha essa imagem aqui, ó. Quando ela foi publicada, né, essas imagens, as pessoas ficaram malucas, assim, como assim? O Papa usando esse tipo de roupa. E a galera comentando, o Papa agora está na moda, os negócios. Então, destruíram, assim, isso foi bem no começo aí das inteligências artificiais, gerando imagens, né, até que descobriu-se que era uma imagem gerada por inteligência artificial. Ou soltaram esse aí do Trump lá, brigando com os policiais, falando, ele ficou maluco, não sei o que. E o pessoal compartilhou um monte. Olha, já era, estamos no fim do mundo, olha o Trump, olha não sei o que, olha o Papa. E não verificou as informações, né? Então, não teve um pensamento crítico, não descobriu que isso aí era gerado por inteligência artificial. Então, hoje, nos dias de hoje, isso aí está muito pior, né? Então, as pessoas podem imitar até você falando, não só imagens, mas podem pegar você e fazer um vídeo seu. E aí a gente vai compartilhando, a gente vai fazendo essas coisas sem verificar, ou só tem um pensamento crítico. Então, lê uma matéria que você fala, nossa, isso aqui, será que é verdade? Como que essas coisas podem acontecer? Antes de você compartilhar no WhatsApp, né,
Isso é muito das mães, né? As mães já ficam, minha mãe me manda cada coisa. Eu falei, mãe, mas que isso? Será? Ela, é sério? O vulcão está chegando no Brasília. Minha mãe assim, já era, vai ter terremoto. Eu falo, aí eu olho as informações e vou mandando para ela, ó, isso aí não, para de compartilhar. Aí ela vai e apaga. Então a gente também tem que ajudar os nossos pais, aí, os avós nisso, né? Porque eles geralmente não verificam as informações. Então é importante a gente desenvolver essa habilidade. Entender que na internet há as pegadas digitais, ou seja, tudo que você faz, né? As pegadas são isso, você passa e você deixa marcas, né? Então, na internet, tudo que você faz, tudo que você busca, tudo que você procura, você deixa marcas, né? Por mais que você vá lá e me arrependi desse tweet, vou apagar, mas você já escreveu, enfim, e as pessoas procuram isso, né? Tanto que muitos cancelamentos são por causa disso. Ah, você falou isso 10 anos atrás, você postou num blog, você postou uma frase no Twitter que é uma frase racista, e às vezes nem era aquilo que você queria dizer, né? Então é importante você entender as pegadas digitais que você pode deixar no seu uso da internet, no que você fala, nas suas opiniões, né? Na forma como você comenta. Então, tudo isso é importante quando a gente pensa nesse campo missionário. E, por fim, empatia digital. A empatia é a habilidade que a gente tem de se colocar no lugar de outra pessoa e entender os seus sentimentos, as suas necessidades, mesmo que você só conheça na internet. Isso aqui é uma habilidade que, para nós cristãos ainda, precisa ser muito mais evidente, né? A forma como você fala, a forma como você comenta, a forma como você se expressa, né? E ainda mais em palavras, né? A gente precisa ser muito sábio assim na internet, né? Porque às vezes quando a gente está falando ao vivo, a pessoa está vendo a entonação, está vendo a nossa expressão, mas quando você só digita alguma coisa é muito mais frio. Então a gente precisa ser muito mais sábio nisso, na forma como a gente interage na internet e mostrar empatia para as pessoas, né? Então as pessoas hoje são viciadas em comentários, certo? Então, você pode entrar numa postagem ou num vídeo, você vai ver vários comentários. E pelo tom dos comentários, você já até cria uma empatia por algumas certas pessoas. Olha, eu gostei desse comentário, isso aqui faz diferença. E se você, como um pequeno Cristo, um discípulo de Jesus, entra e faz um bom comentário, entra e dá uma boa palavra, né? Quantas vezes a gente só passa pela foto dos amigos e mal curte e tal, e às vezes você tem uma oportunidade de entrar ali e deixar uma boa palavra, deixar nem que seja um versículo, e falar, olha, que legal, que família abençoada, que... Então, a gente às vezes vai se tornando muito sem sentimentos, assim, né? Pensando que a gente é um robô ali, só um usuário das redes sociais, mas a gente precisa entender que nós somos pessoas, fazemos parte desse plano ativo de Jesus também nas redes sociais, né? Então, eu falo muitas vezes para as pessoas, eu não quero ser influencer, Raquel, eu não quero aparecer. Eu falei, mas você não é influencer só quando você aparece, né? Se você for um semeador de boas palavras na internet, você já é mais do que a maioria das pessoas são, né? Porque na internet o que a gente encontra são semeadores de contendas. Então, se a gente consegue ser esse semeador de boas palavras, de boas reações, a gente já pode fazer muita diferença nesse mundo. E aqui uma campanha que eu achei muito interessante, aí mais relacionada ao mundo dos games, aí, a galerinha mais jovem que joga, né, uma campanha dos Estados Unidos, porque nos jogos também o pessoal acaba se alterando demais, né? Então, ou xinga o outro, ou então ali também não conhece, só conhece o nickname ali, e começa a falar palavras ruins para quem não é muito bom, né? Então, essa campanha diz assim, ó: palavras podem ser mortais, isso não é o jogo. Pense e depois digite. Ou essa aqui, muito boa, bem relacionada também, que diz que os pixels, eles não têm sentimentos, mas as pessoas têm. Então, pense e depois digite. Então, é muito importante a gente olhar para a internet, né, olhar para o nosso celular e pensar que do outro lado tem uma pessoa. Tem alguém, às vezes, que está solitário, que está com o coração sedento por uma palavra, que está com o coração sedento por uma conexão real com alguém, né? Então, eu entendo que o celular, ou as redes sociais, ou a internet em si, é só mais um meio que o Senhor tem nos dado para alcançar outras pessoas, alcançar outras nações, né? Então, a internet, no campo missionário hoje, consegue alcançar países, né, que têm muita perseguição, né?
Uma vez um missionário foi na minha igreja do Paquistão e a gente perguntou, tá, mas como você fala de Jesus já que você não pode, né? Ele falou assim que existem duas formas. Uma, as pessoas sonham com Jesus e têm uma revelação e querem saber mais e me procuram, de alguma forma elas me acham, e outras, as pessoas pesquisam sobre Jesus na internet e também vêm me procurar. Ou seja, a internet tem sido um grande aliado na propagação do evangelho. E, por fim, queria deixar esse mandamento que o Senhor nos deixa, né? Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Então, como o cristão se porta na rede social ou na internet, né? A marca da nossa expressão deve ser o amor, né? A gente está lá por amor. Às vezes é muito difícil, a gente não tem perfil, mas por amor eu vou fazer um esforço a mais, né? Ou eu tenho muito o perfil e por amor eu vou entender esse campo missionário, eu vou me adequar a ele. Existem muitas tentações para quem é um influencer hoje em dia, né? Existem as motivações do coração que precisam ser buriladas, mas se a gente estiver centrado no amor e na missão que o Senhor nos deu de glorificá-lo, acima de tudo, a gente não vai perder o nosso foco e o nosso sentido. É isso. Amém. Obrigada.